Uma crise que já dura quase uma década, acentuada pela pandemia. O transporte coletivo de passageiros enfrenta grandes dificuldades e o perigo de um colapso no setor. Durante coletiva de imprensa, representantes da NTU, do SP Urbanos e da FETPESP falaram sobre o novo marco regulatório e sobre os vários desafios que o setor deverá enfrentar e vencer para manter um serviço de qualidade. O presidente da NTU, Otávio Cunha, começou dando um panorama geral da situação no Brasil. De 2013 a 2019, o setor perdeu 26% da demanda, em 6 anos, e teve dificuldades de buscar equilíbrio econômico através das tarifas. Nós perdemos com a pandemia, em função das decisões de cada município, do isolamento social, da necessidade de distanciamento para evitar a contaminação, nós perdemos 80% da demanda, tendo que ofertar 50% do serviço. Nesse período de março de 2020 até agora, o setor já contabilizou 14 bilhões de reais de prejuízos operacionais, exatamente por esse descasamento entre uma oferta maior do que a demanda de passageiros transportados. O governo federal sinalizou com algumas medidas, que foram medidas amplas, medidas horizontais, como eles gostam de falar, para todos os setores indistintamente, que foram aquelas alternativas de ajuda da folha de pagamento, você poder suspender contratos, reduzir jornada de serviço, de maneira que, e até redução de salários, que ajudou, de alguma maneira, reduziu esse impacto negativo que o setor vem sofrendo até agora. Mas não foram suficientes. Nós postergamos pagamentos, renovação de frota, comprometemos a renovação de frota, O setor está se descapitalizando enormemente por causa disso, e buscamos que o governo federal ajude emergencial. Havia necessidade de um socorro, e o governo acabou entendendo que precisava. Eu estou falando, me referindo ao Ministério da Economia. E o projeto de lei 3364, que foi um desdobramento daquela medida provisória 936, foi finalmente aprovado na Câmara por uma proposta que nasceu dentro do governo federal, depois foi ao Senado, se aprovou no Senado já no final do ano, e, para nosso desencanto, para nossa surpresa, para nossa frustração, o presidente vetou integralmente o projeto que nasceu de dentro do governo. Todas as cidades que estão conseguindo operar com alguma regularidade é porque receberam efetivamente ajuda, estão recebendo ajuda, seja do governo do estado, no caso das regiões metropolitanas, com serviço de características urbanas, como também os próprios municípios. Eu cito alguns exemplos, Por exemplo, Manaus, o município hoje aporta em torno de 30% do custo do transporte com recursos do orçamento e vem mantendo essa atividade com uma certa regularidade. Mas muitas outras cidades deram ajuda emergencial. O governo de Vitória, por exemplo, banca o óleo combustível para todas as empresas na região metropolitana, Nós temos Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, várias cidades do Brasil, Fortaleza, Recife, todas essas que puderam, com algum sacrifício, naturalmente, dos orçamentos locais, mas sensibilizados com o problema e preocupados de manter esse serviço essencial, então estão ajudando de alguma maneira. O fato é que o setor continua operando com déficit operacional, porque quando chegamos no final do ano, veio aí a segunda onda e novamente a demanda caiu. Nós já estávamos num processo de recuperação de demanda, chegamos a 60% da demanda histórica no mês de dezembro, e depois, fevereiro e março, novamente com a segunda onda, essa demanda caiu novamente, aí sim já
se buscando a recuperação da economia, já estamos operando com 80%, 100% da frota para poder também colaborar, né, com as autoridades nessa retomada, né, porque o país está sofrendo, todas as atividades econômicas estão com problemas muito sérios, e muito mais ainda aqueles que dependem do seu salário para poder sobreviver. Mauro Herskovich, presidente da FETPESP, abordou a situação no interior de São Paulo, chamando a atenção para a falta de apoio das prefeituras e também a questão da concorrência ao transporte público coletivo, nem sempre feita dentro da lei. As cidades de pequeno e médio porte do estado sofrem, além da concorrência do transporte por aplicativo, que existe já em quase todas as cidades do Brasil, elas já sofriam a concorrência de um meio de locomoção que acho que todos conhecem, que é o mototáxi, muitas vezes regulamentado e outras vezes não regulamentado. Então, essa queda de passageiros que já vinha acontecendo desde os anos 15, 16, 17, 18 até 19, se agravou com a pandemia. E, no início da pandemia, nós reduzimos a frota, a oferta foi reduzida, lógico que foi reduzida, em muitas cidades foi reduzida, com uma queda que chegou a 80%. Essa receita, a frota foi se restabelecendo, principalmente em função de pressões do Executivo. No interior do Estado, os prefeitos recebem uma pressão muito grande do Ministério Público. Então, e essa pressão é direta, o prefeito recebe a pressão do Ministério Público e aí ele exerce a pressão em cima do operador. O Ministério Público, em muitas cidades, começou a responsabilizar o transporte como um meio de transmissão da Covid, o que está sendo demonstrado que isso não é uma verdade, é uma inverdade. E os prefeitos começaram, em muitos lugares, começaram a pressionar as empresas a aumentarem a oferta, mesmo não havendo a demanda. E isso vinha acontecendo e vem acontecendo seguidamente em várias cidades do interior do estado. O resultado disso foi a paralisação, existem constantes e sequentes paralisações, motivadas por greve de funcionários, motivadas por inadimplência das empresas com grandes fornecedores, com fornecedores de combustível, etc. E, na sequência disso daqui, as empresas começaram a até mesmo desistir do serviço de operação. A semana retrasada mesmo, o prefeito aqui de Araraquara, que se tornou conhecido internacionalmente por decretar lockdown, por ser uma das únicas cidades do estado do Brasil a decretar lockdown, e até ele entra em conflito com a própria presidência da República, ele já, há 15 dias atrás, ele decretou lockdown, paralisando totalmente o transporte da cidade. Totalmente o transporte da cidade. E, pasmem, né? Ele libera o transporte por aplicativo. Ele incentiva o transporte por aplicativo. Mesmo porque ele nem regulamentou o transporte por aplicativo. Aqui no caso Araraquara, e no caso da maior parte das cidades do estado, o transporte por aplicativo não é regulamentado, não paga nada, não paga ISS. Todos sabem que não existe nenhum vínculo empregatício, não precisa se registrar, basta ele se inscrever aí na empresa por aplicativo e ele já sai admitindo passageiros. E as cidades pequenas, de médio porte e pequeno porte, elas têm distâncias curtas. Então, o transporte por aplicativo ele chega a cobrar quase o mesmo valor do que a tarifa cobrada pelo transporte público, quase o mesmo valor. E, inegavelmente, a população acaba se locomovendo através do transporte por aplicativo, que se tornou o grande competidor do transporte público coletivo.
Quanto mais o tempo passa, os contratos vão vencendo, as concorrências acontecem, e à medida que as concorrências acontecem, a gente observa que a maior parte das concorrências em cidades do interior do estado vem dando deserto. Vejam que São José dos Campos, que é uma cidade de médio a grande porte, uma das maiores cidades do estado, a última concorrência, ou a penúltima concorrência que aconteceu, deu deserto. Os operadores atuais não se interessaram e operadores de fora também não se interessaram em participar. Essa é a situação do transporte do estado de São Paulo. Representando o SP Urbanos, Francisco Cristóvão falou, entre outros temas, sobre tarifa de remuneração e tarifa de utilização, oferta e demanda e qualidade e responsabilidade dos operadores na prestação de serviço na cidade de São Paulo, que com muito esforço vai atravessando a pandemia com um pouco menos de dificuldade devido ao modelo de remuneração que, apesar de pequenas mudanças e atualizações, vai viabilizando o serviço até hoje. Nós tivemos aqui, em 1991, em São Paulo, a chamada grande virada. Nós tivemos uma grande virada no setor de transporte público por ônibus na cidade, que foi, né, o advento da Lei 11.037, chamada também de Lei da Municipalização. Né, prefeita Luísa Erondina, né, tinha um mandato de 1989 a 1992. Em 1991, ela encaminha para, né, o Poder Legislativo essa Lei da Municipalização, que separava a remuneração, né, a tarifa de remuneração da tarifa pública, tarifa técnica ou também tarifa de utilização, como a gente costuma chamar. Ou seja, aquilo que o usuário, o cliente vai pagar, né, para poder usufruir do deslocamento entre origem e destino da sua viagem, não tem nada a ver com o que custa, né, produzir essa viagem. Né? E nós tivemos já naquela época a eliminação do risco da demanda para os operadores, quer dizer, o Estado, Estado, no caso aqui a Prefeitura, assumiu para si, né, todo o planejamento, todo o dimensionamento do sistema e a emissão de ordens de serviço para que cada linha pudesse ser operada com aquela quantidade de veículo, aquela característica de veículo, veículo de porte médio, veículo de porte grande, veículo de pequeno porte, etc, etc. Bom, e como é que nós temos hoje, graças a essa possibilidade, o que nós temos hoje na cidade de São Paulo? Nós temos um conhecimento absoluto da demanda e da oferta. Né? O poder concedente sabe exatamente qual é a demanda, em que trecho, em que horário e como é que ele vai atender essa demanda. Então, quando o poder concedente emite a ordem de serviço para que as empresas possam operar, certo? Com aquela determinada quantidade de ônibus, com aquele tipo de veículo, ela está seguindo uma ordem de serviço emitida pelo poder concedente. O próprio poder concedente estabelece a qualidade do serviço desejado e que ele quer oferecer à população. Por quê? Ele estabelece a lotação máxima, ele estabelece o intervalo entre veículos e assim por diante. Quando ele emite a ordem de serviço, né, ele está considerando tudo isso. Incorporação de novas tecnologias, sem nenhum problema. A gente vem acompanhando a necessidade, né, até para poder ser competitivo com esses novos sistemas, alguns desregulamentados. O Mauro citou muito bem isso que vem acontecendo. Qualquer sistema que aparece aí traz uma novidade e ele opera durante um tempo. Às vezes até desaparece. Nós aqui em São Paulo já tivemos patinete, que não existe mais, bicicleta, que também já caiu num nível que não preocupa mais. Mas, enfim, e o próprio Uber, que aqui em São Paulo também teve uma fase de crescimento muito grande, agora já está mais ou menos estabilizado aí. Bom, mas cumprimento de legislação ambiental, nós estamos agora num processo de começar a trabalhar com veículos que poluem menos. Por quê? Porque se o veículo custa mais ou o combustível custa mais, o poder concedente, o órgão contratante remunera pelo que ele está exigindo. E não, né, ele exigir melhorias e mudanças e modernizações e jogar isso na tarifa, ou melhor, não jogar isso na tarifa, né, que é o que acontece normalmente. E aí, eu acho que eu aqui pratico, né, para finalizar essa minha intervenção, né, uma frase que eu gosto muito. De fato, o transporte, seja porque está na Constituição, artigo 6º, né, que é um direito social, e o artigo 30, que é uma obrigação do poder local, né, cuidar do transporte público é dever do Estado, ponto.
Uma coisa é a ajuda emergencial para poder manter um mínimo de serviço necessário para atender a população nesse momento da retomada. E criar condições definitivas de sustentabilidade desse serviço. E a fórmula que escolhemos para discutir e trabalhar esse documento é exatamente aquilo que o Francisco Cristóvão colocou, que o resto do mundo já adota há muito tempo. Os países desenvolvidos, países da Europa, Estados Unidos, a sociedade, quem usa e quem usa transporte, paga alguma coisa para ter um transporte público de boa qualidade. Esse recurso, ele vem da sociedade, ele vem dos impostos, ele vem de fundos específicos estabelecidos para custear o transporte público. Transporte público de boa qualidade tem custo elevado. A tarifa, ela paga uma parte do serviço. Assim é no mundo todo. Então, essa proposta nossa de reestruturação, nós não estamos inventando nada. Nós estamos copiando os êxitos que estão espalhados pelo mundo, as experiências exitosas que existem ao redor do mundo, existe em São Paulo e existe em Brasília. Esse programa ele foi construído a quatro mãos, pensando numa proposta multimodal. É trilho e transporte. Nós estamos falando de transporte público coletivo. Não interessa o modal, desde que ele seja público e coletivo. Então, esse documento ele tem um tripé baseado na qualidade, na produtividade, no financiamento e na regulação e nos contratos. E nós fizemos esse material e entregamos ao governo, no final do ano, essa proposta de reestruturação. E o que se deseja ao final é maior qualidade, racionalização e inovação das redes de transporte, buscar a maior inclusão social, maior produtividade, sustentabilidade econômica e segurança jurídica para quem presta esse serviço. Essas são as condições mínimas para se obter um transporte público que tenha sustentabilidade definitiva. Nós estamos nesse momento. Nós apresentamos ao governo federal esse documento no dia 22 de dezembro. Foi encaminhado para o Ministério da Economia e para o Ministério de Desenvolvimento Regional. E esperávamos que o governo federal se manifestasse a respeito disso, porque nós gostaríamos que eles fossem os propositores dessa medida. Enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que contivesse, naturalmente, que a gente submeteu ao governo para discussão esse documento e ele pudesse rever, e isso será discutido amplamente no processo legislativo. Nós aguardamos até abril, mas até o dia 30 de abril, o governo federal não se manifestou. Então, nós resolvemos alterar a estratégia de condução desse processo e abrimos esse documento para a sociedade. Nesse momento, nós estamos terminando de discutir com diversas entidades, a ANTP, que é a Associação Nacional de Transporte Público, o Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade, a Frente Nacional de Prefeitos, os movimentos sociais através do MDT, o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor de São Paulo, consultores independentes, a academia. Todo esse material, nós estamos num fórum permanente de discussão buscando aprimorar. Nós não queremos não estamos dizendo que isso seja um documento pronto e acabado. Ele tem alguns pilares que são essenciais para se buscar essa sustentabilidade, mas estamos querendo discuti-lo amplamente com a sociedade, e é o que a gente está fazendo agora, nesse momento. A ideia é encaminhar, ele já está sendo tratado com o Senado Federal, conversamos com o senador Anastasia, que se dispôs a examinar o documento, ele
manifestou até o interesse de ser o propositor dessa proposta. Nós estamos aí finalizando essas discussões. Naturalmente que esse documento que está encaminhado, nós já incorporamos sugestões desses diversos organismos a que eu me referi, né? Principalmente a academia e a NTP, que está conduzindo essa discussão. E, naturalmente, deixamos em aberto a possibilidade de, à medida que a tramitação desse projeto de lei deve durar aí, no mínimo, 1 ano. Se a gente conseguir um regime de urgência, poderíamos até abreviá-lo. Mas vamos trabalhar. Sabemos que no Congresso Nacional, sempre as coisas têm um prazo maior e a gente precisa entender isso como necessário para se discutir amplamente da transparência para a sociedade daquilo que se pretende fazer. O que nós estamos buscando é um transporte público de melhor qualidade, mas que tenha sustentabilidade. Aí sim, certamente, a gente vai alcançar os objetivos. A ideia é, na volta do recesso parlamentar, esse projeto de lei ele seja apresentado, o autor dele, né, esperemos que o senador Anastasia ampare, né, esse projeto, ele seria, então, o autor do projeto, para iniciar o processo de discussão legislativa, que estará, durante todo o tempo, ainda sujeito a receber propostas, sugestões e aprimoramentos, naturalmente. Nem os políticos, nem o próprio Executivo Federal, né, no momento do veto desse, pensaram na importância e na necessidade de se manter o serviço de transporte adequado à população, né? Nós estamos aí no nosso limite, né, da exaustão, né, e sem que haja essa sensibilidade das autoridades públicas em relação a isso. Esse clamor, a gente continua não entendendo efetivamente, né, essa falta de sensibilidade para com a coisa pública, porque transporte público ele é simplesmente operado pela iniciativa privada, mas ele é do Estado. O Francisco repetiu isso claramente, é o dever do Estado e é a obrigação dele, é a atribuição dele. Então, assim, não gostaria de entrar na seara política, mas acredito que essa questão da pandemia ela foi politizada mesmo desde o início, ela está muito extremada, tem 2 lados distintos, a gente sabe disso, né? E, lamentavelmente, ficamos nós, né, expostos a esse sabor dessa disputa política, dessa discussão política, e sem se ter assim a sensibilidade de pensar naquele que depende do transporte público, que não tem como se deslocar a não ser pelo transporte público. É um serviço essencial, é um direito social da sociedade e ele é importantíssimo na vida cotidiana na cidade. Todas as pessoas, muitas atividades profissionais dependeram e continuam dependendo, nesse período de pandemia, desse serviço. Atividades que não podem paralisar, hospitais, alguns serviços, né? Alguns serviços públicos que precisam ser mantidos, que as pessoas têm que se deslocar e se deslocam no transporte público. Então, assim, a nossa preocupação desde o primeiro momento foi como continuar operando. O governo federal ele liberou algumas linhas de financiamento. As empresas estão se socorrendo ainda em linhas de financiamento existentes, linhas de financiamento caríssimas. Existe uma inadimplência fiscal, inegavelmente existe uma inadimplência fiscal. É um investimento muito grande, feito em frota, feito em garagem, feito em pessoal, feito
em treinamento, são empresários antigos que investiram a vida toda nisso, e está faltando coragem para abandonar o setor. A tarifa nossa tem lá um percentual que é uma taxa de depreciação para renovação de frota. Na hora que falta um dinheirinho para pagar o pessoal, a gente deixa de renovar a frota, sucateia seu patrimônio, né? E pega esse diferencial que deveria comprar o ônibus novo e a gente compra óleo diesel, paga pessoal e vai sobrevivendo mais um bocadinho. Falta mais um dinheirinho, a gente deixa de pagar o imposto local, a gente deixa de pagar o imposto federal, o INSS, às vezes até, por último, o FGTS, que é terrível, e fica pagando pessoal, óleo diesel e peças para não parar. Por isso que é difícil você dizer que dia que vai entrar em colapso. Cada um vai entrar em colapso, não vai acontecer um colapso total. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós, empresários, eu já fui empresário, já não sou, mas me coloco como empresário, agimos errado. No momento que faltar o dinheiro para pagar o imposto, a gente não deve, a gente paga o imposto, mas não paga o óleo diesel. E aí vai parar o serviço. Porque é o seguinte, nós temos consciência que não podemos parar o serviço, é lockout, vamos ser cobrados. Isso é crime, não é possível. Então, a gente fica se sacrificando, né, para poder manter o serviço. É isso que o Mauro está dizendo, é real. O setor está se endividando. Agora, não tem um marco para dizer amanhã o serviço vai parar. Agora, as empresas vão quebrando na medida da dificuldade local. O transporte público não é o principal vetor, nunca foi e não é o principal vetor de contaminação. Até porque nós adotamos alguns cuidados, seguindo os critérios e as recomendações das secretarias de saúde, do próprio Ministério da Saúde. A NTU colaborou com o estabelecimento desses protocolos, com esses cuidados, janelas abertas para aumentar a ventilação, né? E o cuidado de todos usarem máscara e as recomendações de higienização de mãos para todos os passageiros, isso certamente, o ônibus pode acontecer de alguém se contaminar dentro do ônibus. Sem nenhum problema, não há controvérsia com isso. Mas não é o ônibus o principal local onde há esse processo de contaminação. Quase que todas as empresas adotaram aquela limpeza no final de cada viagem. Equipes de limpeza entram dentro dos coletivos e limpam, higienizam os ônibus na medida do possível, né? Então, no começo era álcool gel, então era só no início e final de viagem. Mas hoje os veículos já saem sanitizados, higienizados da própria garagem, né? E durante o período, esses produtos às vezes duram, né, 72 horas, né, se o cidadão contaminado lá na mão, por exemplo, pegar num balaústre, né, o produto de higienização, ele mata o vírus ali olha só que interessante, nós até, né, nós somos o vetor ao contrário, nós somos capazes de pegar um cidadão que está contaminado com a mão, ou espirra, por exemplo, né, é inevitável às vezes, espirra, mas os produtos utilizados, né, eles matam o vírus. Nós não somos vetor de propagação, de aumento, ou seja, nós pegamos uma pessoa contaminada, né, e geramos contaminação para as outras. Muito pelo contrário, né, os produtos que são utilizados para sanitização, seja dos veículos ou até dos terminais, né, eles matam o vírus. É com isso que nós estamos lidando. As fontes extratarifárias, nós apontamos várias delas, né? E em todas ela envolve contribuição do transporte individual
em favor do transporte público coletivo. Por exemplo, nós falamos na possibilidade de se taxar a gasolina consumida, né, a gasolina e o álcool consumida pelos automóveis, se colocar uma taxa que seria a tal da CID verde, a CID municipal, gerando recursos para financiar o transporte público coletivo, ou seja, o transporte individual financiando o transporte público coletivo. Até porque mobilidade urbana não se resolve nenhuma solução de mobilidade das pessoas se resolve pelo transporte individual, sempre pelo transporte público coletivo. A outra questão é o IPVA, por exemplo, pago, né, pelos automóveis, né? Também pode ser uma fonte de recursos. Uma outra questão, aquela taxa de licenciamento anual de veículos. Em Goiânia estão examinando a possibilidade de se utilizar esse recurso, aumentar um pouco essa taxa de licenciamento anual para gerar recursos. Também a exploração de estacionamentos públicos e privados, também gerando receita. O transporte sob demanda, também sendo taxado, bancando o transporte público coletivo. Além da possibilidade de se ter recursos orçamentários, né, seja da União, do Estado e do município, para municiar esses fundos, né, para bancar um transporte público de boa qualidade. Você não comentou, Otávio, duas. Uma delas, politicamente difícil, mas existe no mundo afora, que é o pedágio urbano. Quem quer utilizar a zona central, né, com seu automóvel, paga para que, certo, aquelas pessoas que não vêm, né, no auto individual, transporte individual, possam se beneficiar disso. Outra, que é uma proposta, inclusive, do ex-secretário de transporte aqui de São Paulo, Lúcio Gregory, que, no fundo, é uma taxa de congestionamento. De novo, o transporte coletivo paga um preço muito alto, né, por ter um desempenho baixo em função dos nossos veículos ficarem parados no congestionamento. Congestionamento provocado por quem? Pelo automóvel. Né? O automóvel congestiona as vias e não deixa, né, o transporte coletivo ter o desempenho que precisa para poder operar com um custo menor. Então, essas duas são, né, a gente pode acrescer, mas o conceito ideal é criar um fundo para bancar o transporte coletivo, né, de passageiros. Eu diria o seguinte, que a fórmula ideal é você ter uma tarifa pública e uma tarifa de remuneração. Essa tarifa de remuneração é o complemento da justa remuneração do serviço prestado. Agora, como essa engenharia financeira vai ser feita, eu acho que ela deveria ser discutida com a sociedade. Falar, o custo do transporte de excelente qualidade que a população merece é esse aqui. Agora, vocês estão dispostos a pagar por isso, né? Porque isso precisa ser uma obrigação do Estado, na minha opinião, né? É a atribuição dele, ele criou as leis, ele estabeleceu os procedimentos, e a gente sabe, tem a experiência internacional que mostra que a solução é essa, não tem outra. Você pode, sim, ter outros vieses de como buscar recursos, né? Minimizar o problema, mas, na minha visão, hoje, cada vez estou mais convencido que todos os municípios deveriam ter um fundo de transporte, a primeira coisa a ser criada, e depois ver como é que esse fundo vai ser provido. Seja ele com orçamento, faz o PIX de tudo, orçamento federal, orçamento estadual, orçamento do município, por que não? Tira 1% de cada um e bota lá que já dá para pagar a conta. Não é difícil de fazer. Agora, a situação, talvez a pandemia tenha nos colocado numa posição de poder fazer, assim, divulgar isso amplamente e criar uma consciência na sociedade de que precisamos, que existem soluções
e que o caminho é esse. Nós não vemos outra forma de resolver o problema. O executivo, principalmente nas cidades pequenas, ele tem uma grande dificuldade política de conceder a tarifa. Não é uma coisa técnica, é uma coisa política, porque ele tem que escutar o Conselho Municipal de Transporte, o Conselho Municipal de Trânsito, o presidente da Câmara Municipal, o líder do governo na Câmara Municipal. Ele tem que ouvir todo mundo, mas ele não escuta quem necessita da tarifa. E hoje a tarifa realmente, como diz o Otávio, como diz o Francisco, como eu digo, ela não consegue mais remunerar, custear o serviço. O Poder Executivo, os prefeitos, quer seja de cidades pequenas, quer seja de cidades grandes como São Paulo, tem que entender que eles têm que subsidiar o passageiro. Não importa o tamanho da cidade. Se ele quer ter um transporte de qualidade, se ele quer ter mobilidade dentro da cidade dele, ele tem que subsidiar o passageiro a ser transportado.